Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Veja os destaques de hoje. Um flagrante motorista em alta velocidade morre ao bater contra um poste. Foi na BR-116 em Canoas. Vejam a imagem. Curto-circuito, ficou sem luz no local. O carro, dá para se dizer, ele abraçou o poste. A batida foi muito forte. Olhem o estado que ficou esse veículo. Foi ontem à noite, por volta de 10, 10 e meia da noite, uma batida extremamente... Mais uma vez, olha só, meu Deus do céu. O motorista morreu na hora. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes. Em Passo Fundo, um outro acidente grave, flagrado por câmeras. Olhem só, a carona da moto, uma adolescente de 15, não resistiu aos ferimentos nesse choque contra um veículo. Batida extremamente forte, olha só. Meu Deus. Final de semana violento aqui na região metropolitana, em Porto Alegre. Um bebê de 1 ano, ele foi morto num tiroteio aqui na Vila Maria da Conceição, no Parque. E em Gravataí, 2 pessoas foram mortas dentro de um carro. Uma criança foi ferida de raspão. Também é destaque de hoje, a Secretaria Estadual de Saúde investiga 4 casos suspeitos de coronavírus. Todos os casos suspeitos aqui no estado. Ao vivo no estúdio, uma entrevista para esclarecer as dúvidas sobre esta doença que vem preocupando muito. A gente convida você a participar na nossa página no Facebook com a sua opinião, com a sua dúvida, facebook.com/SBTRS Oficial. Vamos ouvir um relato também de uma gaúcha que mora lá na China sobre a dificuldade que eles estão enfrentando. Não é nem lá na cidade de Wuhan, que é o centro, né, onde começaram os casos de coronavírus, mas ela mora em Hong Kong. E a dificuldade é muito grande. Uma máscara, por exemplo, de proteção, essas máscaras simples que custava cerca de R$2 cada uma, estão custando R$40. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. E olha só, hoje é dia de saber como fica a previsão, né, do tempo para a semana. Imagens ao vivo aí da praia. Nós estamos aí com Tramandaí. O mar está claro, está bonito em Tramandaí. Temperatura bastante agradável lá na praia. Um pouquinho de vento hoje, Estael. E vai seguir ventando durante essa semana. A temperatura agora média de 28 graus lá em Tramandaí. E se prepare porque vai fazer 40 graus essa semana aqui no estado, viu? 40 graus de temperatura e chuva. Aí está, eu explico daqui a pouco. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Vamos de imediato às imagens de um grave acidente na BR-116. Olha, meio desabatida, mas foi muito forte, gente. Foi em Canoas, aqui na região metropolitana, esse carro que atingiu o poste de luz na lateral. Aí nas imagens a gente pode observar os fios, né? Devido à batida, os fios arrancaram um curto-circuito, ficou sem luz, tiveram que desligar a energia para conseguir, inclusive, mexer no carro, muitas faíscas. O poste quebrou, teve que ser substituído e, infelizmente, o motorista de 39 anos morreu no local. A polícia ainda não sabe a causa deste acidente. Isso foi no quilômetro 261, ali na BR-116, por volta, como eu disse, entre 10h30 e 11 da noite. A gente vê aí nas imagens, pelas informações que tínhamos, ele saía de uma mecânica de amigos, quando então pegou a estrada, me parece, a polícia não tem a confirmação que provocou o acidente, mas a gente vê na imagem, me parece que estava em alta velocidade, até pelo estado do carro. Agora não se sabe se alguém bateu na traseira dele, do veículo, acredito que não. Em princípio ele bateu sozinho, mas foi muito, muito forte. Um homem de 39 anos, olha só, a polícia diz que ele provavelmente perdeu o controle, as pessoas que passavam, que estavam ali, que viram, ele teria perdido o controle do carro. Mas olha a batida, olha o estado que ficou, o carro ficou virado num V, literalmente, né? Partiu ao meio o veículo e pegou de cheio no motorista, né? Pegou em cheio, em cheio. Não se sabe o que aconteceu. Às vezes eu fico pensando, e logicamente que neste caso aí, não vou me referir a este caso, mas quando há acidentes que não se tem muita explicação, carro que atravessa a pista, teve um carro agora no final de semana, também acho que a gente vai falar hoje, mas de um carro também que perdeu o controle, o motorista parece que teve aí um problema. Eu acho que uma das linhas de investigação seria pegar o celular da pessoa e olhar se ele estava
ou pelo WhatsApp, né? Ou por uma outra rede social, estava falando com alguém. Acho que é uma linha de investigação importante. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse terrível caso, esse acidente que aconteceu ontem à noite aqui em Canoas por volta de 10h30, 11 horas. Faltando 20 para o meio-dia, vou para um rápido intervalo, mas muito rápido, e em seguida eu estou de volta. Fique aí, até já. Imecap Hair, o líder de mercado contra a queda de cabelos, apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Preste atenção no recado da Sofia Abraão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. E se você prefere tratar a queda de cabelo com o shampoo e loção, você precisa Imecap Hair Queda Intensa. Imecap Hair tem em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Imecap Hair. Muito bem, agora 11 horas, deixa eu ver a hora certinha, 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia. Rodoviários de Porto Alegre trancaram hoje de manhã as ruas aqui da capital numa forma de protesto contra o fim dos cobradores de ônibus. Ainda eles estão em cima deste assunto. Lembrando que a Prefeitura já garantiu que esta proposta não prevê a demissão de cobradores. Bom, o projeto deve começar a ser votado hoje à tarde na Câmara de Vereadores e prevê, como eu disse, a retirada gradual dos trabalhadores. Os detalhes na tela. Na Avenida João Pessoa, a manifestação começou por volta das 8 horas da manhã. Motoristas e cobradores ocuparam o corredor de ônibus. O objetivo era bloquear a passagem dos coletivos, mas a Brigada Militar liberou outras faixas para a circulação do transporte público. São 3.600 famílias que vão ficar desempregados, é pai, é mãe de família. E assim, o prefeito não está pensando nessas pessoas. Os trabalhadores rodoviários são contrários ao projeto do Executivo que prevê a redução gradual dos cobradores nas linhas. Eles afirmam que, se a proposta for aprovada, as demissões acontecem de forma imediata. As linhas alimentadoras já trabalham sem cobrador, não tendo isso dentro do ônibus, sem auxílio para a população, sem auxílio para o motorista. Ele já está começando esse ataque antes mesmo da lei. Na Elevada da Conceição, o grupo deitou no chão e bloqueou o trânsito. Houve tumulto. O projeto está em discussão na Câmara de Vereadores. Gente, só um esclarecimento, porque assim, é uma questão de pegar o projeto e ler. Eu tenho ouvido muitos colegas da imprensa falando justamente isso. O pessoal do sindicato tem que pegar e ler o projeto. O projeto não prevê a demissão de cobradores. O projeto prevê que não vão ser contratados novos cobradores, estes vão se manter, vai ter uma redução. Então, não há previsão de demissão. Eles estão insistindo em algo que não é verdadeiro. Isso está no projeto. Os trabalhadores vão ser reaproveitados e não adianta, é questão de mundo. Esta profissão de cobradores tende a desaparecer como outras tantas. Então, só para deixar bem claro, esse projeto que vai ter demissão, de acordo com a proposta, não. Vai ter um reaproveitamento, vai ser uma diminuição e não vão ser contratados novos cobradores. Apenas para esclarecer, 11h47 agora. A vinheta já chama atenção, porque a gente quer saber sobre o tempo essa semana, calor de 40 graus aqui no estado. Boa tarde, Stael Cias. Muito boa tarde para quem está em casa. Pois é, semana de fevereiro, começando aí o mês de fevereiro, muita gente ainda de férias, é uma boa notícia, mas a gente que segue aqui no dia a dia, não é uma notícia tão animadora. O calor vai continuar. O calor. E pouca chuva. Pouca chuva, pois é, a gente tem preocupa muito. Preocupa, sim. A gente tem um cenário aí de escassez de chuva nessa semana. O que vai acontecer é que a gente tem uma condição climática bem típica de verão. A chuva vai se concentrar novamente lá no sudeste. Então, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro tem uma semana aí, principalmente a partir de quarta-feira, um período de chuva mais excessiva. Chovendo muito lá, diminui a umidade, o padrão de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem chuva em parte, Paraná também, mas o Rio Grande do Sul especificamente essa semana praticamente não tem chuva.
clima. A expectativa é de, além disso, da escassez de chuva, temperatura muito alta e rajadas de vento, sobretudo a partir de amanhã. Para quem está no litoral, a gente mostrou imagens no início do programa, o litoral tem já hoje, olha, um belo dia de sol, a gente percebe o mar agitado, tem vento presente nas áreas litorâneas, a gente vê aqui Tramandaí, o mar agitado, né? Tramandaí, tá lindo o mar mesmo. Hoje pessoal tá aproveitando, espetáculo. O que a gente observa na roupa, né? Sim. As saídas de banho ali, o vento não está atrapalhando em nada. Tá um belo dia proveitoso para quem está de férias. Acredito que boa parte da semana no litoral siga assim. O que a gente deve ter um pouco mais forte é o vento a partir de amanhã. Vento mais persistente, pode deixar o mar um pouco mais agitado ao longo do nosso litoral, mas é sol, é calor, é temperatura alta, alguns períodos de nebulosidade lá naquela região de Torres, Arroio do Sal, mas não passa disso. Bom, assim, agora uma projeção para a semana. Porto Alegre, a gente vai ter chuva quando? Provavelmente no domingo a gente vai ter chuva em Porto Alegre só, com risco de temporais, porque a cada dia que passa vai esquentar mais. A gente vai ter o ápice do aquecimento em Porto Alegre no sábado. E aí um dia que as marcas na capital, região metropolitana, se aproximam de 30 graus. Então amanhã, hoje nós ficamos com 29, 30 graus. Amanhã mínima de 21, máxima de 32. Na quarta-feira sol e poucas nuvens, 21 a 34 graus. Quinta-feira chegando aos 35, na sexta e no sábado esquenta mais, aí a temperatura chega ao seu ápice. Temporal para todo o estado? No domingo, provavelmente todo o estado. Aqui nós seguindo, né? 39 graus aqui, então a gente tem no domingo realmente temporal, a chuva se espalhando, muito irregular, não há previsão de grandes acumulados no domingo. É preciso ressaltar, apesar de ter previsão de chuva, não é uma chuva que vai reverter o quadro de estiagem. A previsão temporal é para todo o estado, então, no final de semana? No domingo. Sábado ainda se aproveita. E nós, diante dessa condição meteorológica de ar seco, baixa umidade que vai predominar durante a semana e temperatura alta, nós temos um alto risco de incêndios, de queimadas, especialmente em áreas da metade sul do estado. Aqui é um índice de risco de queimadas para essa semana. Vejam, essas áreas de tom mais forte aqui na fronteira oeste, na Campanha e Zona Sul, são as áreas de maior risco. Isto porque nos últimos meses tem chovido muito pouco nessas áreas, muito pouco não, pouquíssimo nessas áreas. Os volumes, além de ser baixos, quando chove forte, são 1 ou 2, 3 dias por mês, isso desde novembro. Então o solo está mais seco, a umidade aqui já é mais baixa e essa semana, com o agravamento do calor e do vento, o risco de incêndios e queimadas é grande nessas regiões. Bom, Israel, a gente tem um público grande de produtores rurais, gente que mora aí no extremo sul do estado, então preocupação com a escassez da chuva. Agora, tem um grupo de pescadores aqui do litoral sul que vai comemorar, em meio a todo esse caos aí do clima, essa questão, porque o que vai acontecer? A Lagoa dos Patos está baixando e com isso? Isso, a gente tem pouca chuva, a Lagoa dos Patos está com seu nível mais baixo, então isso permite que entre água mais salgada na Lagoa dos Patos. Mais água salgada favorece a safra de camarão, que nos últimos 4 anos foi ruim a safra de camarão, porque choveu justamente na época em que eles precisavam de água mais salgada na Lagoa dos Patos. Então, principalmente os pescadores da Lagoa dos Patos comemoram a possibilidade, a expectativa de uma ótima safra de camarão nesse ano. Agora, há pouco eu estive na rua e eu senti o sol, uma umidade muito grande por causa do abafamento. Se falasse em umidade baixa. Então a gente vive uma constante oscilação da umidade relativa do ar. Hoje até nós tivemos nevoeiros pela manhã, hoje realmente é um dia mais úmido, tem esse mormaço, essa combinação de umidade e calor, mas vai secar nos próximos dias, vai mudar esse cenário. As próximas tardes serão de ar seco, com índices na casa aí de 25%, 30%, e associado à temperatura alta que acaba gerando esse risco de incêndios em áreas aí verdes. Muito bem, então está aí a grande manchete, calor durante a semana e no domingo previsão de temporal para o Rio Grande do Sul. Hidratação e roupa leve. Hidratação e roupa leve. Até quinta-feira a gente volta a conversar para dar a projeção aí para o final de semana também, que tudo pode mudar. Na quinta-feira a gente sabe direitinho. Obrigado, Estael. Agora 11 horas e 53 minutos. Atenção, vamos atualizar as informações sobre 2 casos graves de violência deste final de semana. Um tiroteio na Vila Maria da Conceição, na zona leste de Porto Alegre, no Partenon, onde um bebê, gente, de 1 ano e meio, o bebê morreu. E teve um outro tiroteio também, em Gravataí. 2 pessoas morreram, uma criança ficou ferida. Vamos até a redação. O Guilherme Roquete tem os detalhes, né, Guilherme? Bom dia, Guilherme. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, 2 casos que envolvem crianças envolvidas, né? Crianças em meio a ocorrências com tiros.
com disparos de arma de fogo, uma situação grave aí na violência. Nesse caso, André, da Vila Maria da Conceição, que as imagens nós estamos vendo agora, dali da localidade, um homem encapuzado teria descido de um carro e feito vários disparos contra pessoas que estavam ali na Avenida Paulinho Azurenha, na zona leste aqui da capital, bem perto da esquina com a Avenida Bento Gonçalves, fica esse ponto. É bem no início da Paulinho Azurenha. Essas pessoas conseguiram escapar então para um beco dentro da comunidade. Mesmo assim, 5 pessoas foram atingidas pelos tiros. 2 homens, 2 mulheres e um bebê, André, uma criança ainda de colo, ela tinha 1 ano e meio de idade. Nesse momento, a informação que nós temos é que 4 pessoas ainda estão internadas no HPS aqui em Porto Alegre, para onde esse grupo foi encaminhado, tão logo aconteceu essa ocorrência. Mas é um caso extremamente grave que aconteceu perto aqui, relativamente perto aqui do SBT, na zona leste aqui de Porto Alegre, na rua Paulinho Azurenha, próximo da esquina com a Avenida Bento Gonçalves, uma das principais que fazem o deslocamento então do centro para a zona leste da capital. Muito bem, então duas ocorrências extremamente graves envolvendo crianças agora no final de semana. A gente tem esse caso de Gravataí, para acompanhar se tem detalhes sobre esse caso aí, dessa criança. Essa criança, 8 anos, né? 6, na verdade, André. 6 anos de idade, a informação que era 8 anos. É 6 anos, segundo a Polícia Civil, mas é a idade aproximada dessa criança, porque esse menino, ele não tinha carteira de identidade. Assim como a outra criança que também estava no carro lá em Gravataí, também não tinha carteira de identidade. O que aconteceu nesse caso aí, André? O da 118? Na verdade, começou na 020. Então, vamos iniciar, né, o relato contando como é que se desenrolou toda essa situação. Esse grupo de 6 pessoas vinha nessa Nissan Livina pela RS 020. Eles estavam num sítio confraternizando. Na RS 020, próximo ao entroncamento com a RS 118, uma moto com 2 ocupantes abordou o veículo e disparou. Só que os disparos foram feitos contra as pessoas que estavam sentadas no banco de trás. Um homem e uma mulher, um homem de 22 anos, eles os dois foram as vítimas fatais. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu. Ele morreu, e assim como a mulher que morreu ainda no local. O menino de 6 anos, que estava no porta-malas do veículo, ele teve um tiro de raspão em uma das pernas, aqui na coxa, foi internado também, mas já foi liberado e não sofreu ferimentos graves. Outras 2 mulheres estavam na parte da frente do carro, uma dirigindo, a outra sentada no banco do carona. Essas 2 não tiveram nenhum ferimento. O que aconteceu depois dos disparos, André? A motorista conseguiu dirigir da RS 020, ela acessou a RS 118, dirigiu por cerca de mais 1 ou 2 quilômetros até parar. Foi quando chamou o SAMU e quando o socorro chegou, a mulher já estava morta. O homem de 22 anos foi encaminhado então para o Hospital Dom João Becker, mas morreu depois. Não resistiu. E esse caso aí de Gravataí, que começou na 020 e terminou na 118, isso foi ainda durante o dia, né, Guilherme? Foi no final da tarde ainda ontem, André. O caso é que o pessoal estava voltando de uma confraternização no sítio e esse grupo, a polícia investiga justamente a relação de parentesco. As 2 vítimas fatais, a expectativa ou a investigação inicial da polícia é que seriam namorado e namorada ou companheiros, teriam uma relação. As outras 2 mulheres seriam amigas dessas 2 vítimas. Agora, pelas informações iniciais, esses 2 casos que nós relatamos aí, que começou na 020, né? Que a 020 é aquela que vem ali de Taquara, Morungaba. Isso, exatamente. Vem daquela região, que é uma região pacata, digamos assim, né? Que é uma região local ermo. Esses 2 casos, este e o caso que aconteceu aqui no Partenon, há uma relação com o tráfico de drogas, é isso, Guilherme? É a investigação inicial da polícia, porque o Peterson, de 22 anos, que foi a vítima fatal, segundo a polícia, ele já tinha passagens pela polícia, já tinha ocorrências, né? Por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e também por homicídio. Então vejam só, uma criança de 1 ano e meio que morreu, isso aqui em Porto Alegre, e essa de 6 anos, conforme agora o Guilherme atualiza a informação que tínhamos como 8, essa criança aqui levou um tiro de raspão. Daqui a pouco a gente volta a falar destes casos em seguida. Agora, 11 horas e 58 minutos, um taxista foi morto em Cachoeira do Sul. Aquele que foi morto, ele teria sido vítima de um traficante da cidade. O
taxista foi encontrado morto com um punhal na beira de uma rodovia. O crime foi praticado por um homem de 19 anos e uma adolescente. Na tela os detalhes. O corpo do taxista foi encontrado às margens da BR-153 na madrugada deste sábado com sinais de violência na região do pescoço. Marcas de sangue no banco do motorista indicam que Paulo Rogério da Rosa Morales, de 54 anos, foi atacado dentro do próprio veículo com um canivete. A família não aceita a perda. Porque era uma pessoa honesta, trabalhadeira. Trabalhava 24 horas. Uma pessoa chegar e assaltar ele e matar. O casal que cometeu o crime pediu para o taxista levá-los a um município vizinho, chamado Novo Cabrais, distante 40 quilômetros de Cachoeira do Sul. O homem, identificado como Júnior Vanderlei Viana, de 19 anos, já tinha antecedentes criminais. A jovem de 16 anos, que também participou do crime, fugiu de um abrigo para menores. Mas o mandante da morte teria sido este homem, de 39 anos. Ele foi preso por tráfico de drogas e agora a participação no crime será investigada. Eles disseram que fazer uns corre, né? Seria algum transporte, não necessariamente de drogas, de pessoas ou de armas, né? Segundo a polícia, o suspeito confessou a autoria da morte e o valor acertado para o crime teria sido de R$ 1.500, mais 50 gramas de cocaína. Este foi o primeiro assassinato registrado neste ano na cidade de Cachoeira do Sul, que fica a 200 quilômetros da capital gaúcha. Paulo trabalhava neste ponto de táxi, próximo à unidade de pronto atendimento da cidade. Para os colegas, uma perda lamentável. A violência é uma coisa que está muito próxima de nós hoje em dia. Não está só nos táxis, está no nosso lar, está numa pessoa que vai pegar o carro no shopping, na rua, onde quer que for, a violência está presente. Colegas taxistas fizeram um buzinaço na cidade para marcar o enterro. Agora, meio-dia em ponto, atenção para este caso. O caso de um bebê de 1 ano e meio, que foi morto num ataque a tiros ontem, aqui na Vila Maria da Conceição, zona leste de Porto Alegre. Outras 4 pessoas ficaram feridas. Os detalhes a gente vê agora na tela. As marcas de tiro só deixam claro o quanto é perigoso viver aqui. A tarde de domingo teve mais um capítulo de violência na rua Paulino Azurenha, zona leste da capital. Um homem encapuçado teria descido de um carro e feito vários disparos contra pessoas que estavam na rua. Elas conseguiram fugir para dentro da comunidade através de um beco. Mesmo assim, 5 foram atingidas pelos tiros. 2 homens, 2 mulheres e um bebê de apenas 1 ano e meio de idade. O menino Emanuel Alessandro Costa Santos não resistiu aos ferimentos. Foi enterrado hoje de manhã neste cemitério. Os parentes não deram entrevista, têm medo. Na mesma região, 2 policiais militares foram mortos em junho do ano passado. A polícia trabalha com a hipótese do crime de ontem ter relação com a disputa pelos pontos de tráfico de drogas. E a polícia já começou a ouvir testemunhas e tenta localizar o carro que foi usado nesse crime e busca mais pistas sobre os criminosos. Importante a população, por mais medo que tenha, mas é sigiloso, é importante a população ajudar, né, Guilherme, nesse momento. O que nos assusta é ver que crianças também estão hoje envolvidas no sentido de serem vítimas desta violência, a vítima do tráfico de drogas. Imagine uma criança de apenas 1 ano e meio. Estavam ali no domingo, se divertindo na calçada, quando começou o tiroteio. Tentaram se esconder, né, Guilherme? Exatamente. Foram para dentro de um beco que tem ali na Paulinho Azurenha. André, o destaque das crianças envolvidas, ele já começou na semana passada, final da semana passada, quando a gente mostrou aqui no programa a imagem aquela de Camaquã, em que um menino estava em meio a um tiroteio. 4 homens chegaram, literalmente no meio do tiroteio, exatamente. 4 homens chegaram atirando já contra a casa lá desse cidadão lá em Camaquã. E aí no final de semana nós tivemos 2 ocorrências, então, essa em Porto Alegre, que nós estamos vendo a imagem agora aí da reportagem do colega Glauco Paza, que inclusive foi lá no cemitério São Miguel e Almas, onde o menino estava sendo velado. E o outro caso lá de Gravataí, que foi o que eu consegui acompanhar nessa manhã, que o delegado Eduardo Amaral nos deu os detalhes e daqui a pouco a gente vai ver a reportagem completa. Olha aí a imagem lá de Camaquã. Exatamente. É o pai da criança que era
o alvo. Né? E o pai da criança foi correndo para dentro de casa, né? Ele correu para dentro e a criança ficou na rua. Sim, o menino acabou colocando até as mãos na cabeça ali, né, André? Em meio aos tiros, aos disparos. Olha ali. A gente percebe o seguinte, que os 4 homens que chegaram, aí na imagem aparecem 2, mas são 4 homens nessa ocorrência, eles chegaram ao local, a polícia procura pelo Honda Civic, inclusive que foi utilizado por eles, mas eles não se importaram com a presença desse menino. E o mesmo caso aconteceu lá em Gravataí, porque quando os homens que estavam na moto atiraram contra a caminhonete em que esse grupo de pessoas estavam, e ali eram então possivelmente um casal, as 2 vítimas fatais, com mais 2 amigas e 2 crianças, sendo que uma delas é parente da caroneira, né, é prima da caroneira, as pessoas que atiraram contra esse veículo não se importaram e não pensaram na possibilidade de haver criança dentro da caminhonete. Não se tem respeito nenhum. Nenhum respeito. Essas crianças, elas estavam no porta-malas, elas estavam sentadas não no banco de trás. E, inclusive, esse fato, André, foi que o delegado Eduardo Amaral nos disse que foi o determinante para que elas sobrevivessem. Porque se elas estivessem no banco de trás, junto com os 2, junto com as 2 vítimas fatais, com o homem e com a mulher, elas não teriam sobrevivido. Sim, porque a quantidade de tiros, pelo que a gente vê, não foi pouca não, né, Guilherme? Não foi pouca. A polícia não tem exatamente o número de tiros, mas foi uma sequência grande de disparos. Nós temos a reportagem completa para exibir agora, que a nossa equipe esteve lá em Gravataí, e vamos exibir então, vamos mostrar o que foi que aconteceu neste caso em que mais uma criança acabou sendo envolvida, baleada em meio a um tiroteio. Uma caminhonete com 6 ocupantes foi abordada por 2 pessoas em uma moto na RS 020 em Gravataí. O caroneiro da motocicleta disparou diversas vezes contra os ocupantes do banco de trás do carro. 2 crianças estavam no veículo. A motorista dirigiu até este ponto da RS 118. Aqui parou e chamou o SAMU. Quando o socorro chegou, uma mulher já estava morta. Uma criança e um homem de 22 anos ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento. Peterson Leal da Silva, de 22 anos, não sobreviveu. Ele tinha antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A identidade da mulher morta ainda não foi confirmada. A polícia suspeita que as vítimas fatais eram companheiras. A criança ferida foi encaminhada ao Hospital Dom João Becker e já foi liberada. A outra criança e 2 mulheres que também estavam no veículo não se feriram. Nós acreditamos que ele fosse o alvo dessa ação criminosa em razão do histórico que ele possui. Nós não descartamos outras hipóteses ainda, porque ainda está na fase inicial da investigação, tudo é muito prematuro. A criança baleada é filha de uma das mulheres que não se feriu. A outra criança é prima. 2 crianças que estavam sendo transportadas no bagageiro do veículo. A gente acredita, inclusive, que essas crianças apenas sobreviveram por estar naquela posição. A gente vai repetir. O que até não é permitido crianças andarem nessa parte de trás do veículo. E aquele é um carro, né? Um carro pequeno. Esse é um Nissan Livina que não tem os bancos atrás. Tem um para 7 lugares, esse era para 5. Imagine, se não tivesse atrás, eles provavelmente seriam o alvo. Porque o tiro comeu frouxo ali. Comeu frouxo. Agora eu fico perguntando, Guilherme, o que passa na cabeça dessas crianças, como aquele caso que nós mostramos, a criança no meio do tiroteio, o pai sendo alvo e 2 criminosos atirando e a criança tapando os ouvidos, assustada com a mão na cabeça. O que vai ser na cabecinha dessas crianças quando se deparam com cenas como essa de violência, Guilherme? André, é um trauma que, sem dúvida nenhuma, elas vão carregar para o resto da vida. Porque essa criança que ficou ferida, o menino de 6 anos, ele foi encaminhado para o Hospital Dom João Becker junto com as 2 vítimas fatais. Meu Deus. Então, tem todo esse contexto da morte ter acontecido próximo a eles. É difícil até a gente imaginar e mensurar o que isso pode gerar para frente, né? Certamente vão precisar de um apoio emocional. Psicológico, né? De um psicológico, exatamente, porque conviver com isso, esse caso terrível. E foi durante o dia, Guilherme, ou seja, ainda presenciaram tudo aquilo, né? Presenciaram toda aquela cena. O grupo vinha de um momento de confraternização em um sítio ali da região de Morungava. O fato é que, no meio do caminho, então, essa moto acompanhou o carro e de trás, né, o caroneiro da moto disparou contra o banco de trás da caminhonete e foi aí que atingiu o homem e a mulher. O homem, então, ainda socorrido, encaminhado para o Hospital Dom João Becker, mas não resistiu, o Peterson Silva, e a mulher, que a polícia ainda está confirmando a identidade, ainda não tem a identidade dela confirmada, que morreu no local, essa não sobreviveu. Então eles estavam atrás e o tiro foi
Veio da parte de trás do carro. Na verdade, a moto encostou ao lado da caminhonete. E os tiros foram dados direcionalmente para o vidro de trás. Por isso que a motorista e também a passageira da frente não se feriram. Meu Deus. Olha, é incrível isso, incrível o que aconteceu. Esse menino, nesse caso aí, dessa criança que ficou ferida, temos aquele outro caso que aconteceu aqui em Porto Alegre. Dessa vez a criança morreu nesse tiro, né? Morreu. Pois é, uma perda lamentável. É verdade. Então, dois casos, eu repito, envolvendo crianças e, segundo a polícia, com envolvimento com tráfico de drogas. A gente sabe que nesse local aí, né, tem já um histórico, né, bastante grande de domínio do tráfico de drogas ali na região, né, Guilherme? E eles desesperadamente, imagina o desespero dessa criança também, tentando se esconder num beco. E não foi possível. É verdade. Ali tem exatamente uma área conflagrada, tanto que teve o caso depois dos policiais militares que acabaram morrendo numa ocorrência. Foi. Mas o fato, e o que me chama a atenção nesse caso ali da Paulinho Azurenha, é que aconteceu todo esse tiroteio próximo a uma grande avenida de Porto Alegre, que é a Bento Gonçalves. É na primeira quadra da Paulinho Azurenha, indo pela Bento em direção ao Partenon, dobrando à direita, logo durante ali, o dia, né? Durante o dia. O pessoal não respeitou, né, nenhum tipo de situação. Moradores, estava calor, muita gente possivelmente na rua, né, aproveitando o final de tarde e todo esse tiroteio. E o contexto lá de Gravataí, André, tem uma outra situação que a polícia ainda está apurando, que é o envolvimento do Peterson com o tráfico de drogas. A polícia ainda apura qual era a região em que ele atuava. Já se tem um indício, mas a polícia por enquanto não divulga. Agora atenção para essa imagem aqui desse acidente, um flagrante de um acidente em Canoas, aqui na região metropolitana, ontem à noite. Um carro, olha só a velocidade, meu Deus do céu. O que é isto? Olha a velocidade e a maneira como esse carro bate no poste de lado, bem do lado do motorista. Atingiu esse poste de luz, a gente vê faísca para tudo que é lado. Isso foi aqui na BR-116 em Canoas. Não se sabe o que aconteceu. Bom, o motorista morreu na hora com essa batida aí. O poste chegou a quebrar, né, Guilherme? Pois é, André. A gente percebe que o carro já chega de lado e acaba literalmente abraçando o poste. A gente vê também pelas imagens os fios que foram arrancados logo depois dessa batida. Solta muita faísca. Por sorte, André, ninguém estava passando lá pela região, porque senão aí certamente a gente teria um final ainda mais trágico para essa situação. O poste quebrou e precisou ser substituído, mas também, né, dava para imaginar que com toda a força do impacto desse carro batendo aí de forma lateral nesse poste, era, né, de se esperar que o poste não iria resistir, iria se quebrar. O motorista de 39 anos, ele faleceu no local, morreu no local do acidente. A polícia ainda não sabe exatamente o que provocou essa perda de controle, mas a gente já percebe o carro chegando já de lado, né? Totalmente descontrolado e atingindo esse poste na lateral, exatamente no local do motorista, na porta dianteira esquerda, é que acontece Guilherme, esse choque. Eu li há pouquinho uma informação de que ele teria vindo de uma oficina mecânica. Não se sabe se ele estava arrumando o carro ou se estava simplesmente conversando com amigos, foi ontem à noite. Ou testando, né? Pois é, não se sabe se foi algum problema no carro, é uma hipótese. Segundo, talvez uma câmera ajude a mostrar o que fez ele rodopiar, né? Quem viu diz que ele perdeu o controle. Mas o que fez perder o controle? Essa é a grande questão. E eu já tenho uma tese que eu acho uma medida que deveria ser adotada sempre em acidentes como esses, que tem que olhar, a polícia tem que pegar o histórico do telefone celular no momento do acidente e ver se o telefone, né, não estava sendo usado. Isso pode acontecer porque olhar para baixo, olhar para um celular já é o suficiente para perder o controle do carro. E além disso, André, muita gente usa GPS, então daqui a pouco até a rota, né, o local, o traçado de onde esse homem estava vindo. É um toque que tem que dar no telefone já é o suficiente para perder o controle. Aí é um buraco, ou é um cachorro que atravessa, ou é um susto que o motorista leva estando em alta velocidade, aí não tem controle nenhum, Guilherme. Esse acidente ele aconteceu no quilômetro 261, lá da BR-116 em Canoas, por volta das 11h30 da noite, um impacto muito forte. Na pista lateral. Na pista lateral. E a volta da praia, ou seja, a movimentação estava grande, porque muita gente se deslocando pela BR-116 em direção ao Vale dos Sinos, porque ele vinha, né, como se viesse ali de Porto Alegre. E daqui a pouco até, André, não dá pra gente descartar que esse carro ele tenha vindo pela pista central, perdeu o controle e justamente ficou de lado quando desceu, né, ali a calçada, o meio-fio, né? a rampa. Tem um meio-fio ali, né? Um degrau. Tem. Ali pode ter se descontrolado.
mas a gente ainda não sabe exatamente, né, qual foi a causa desse acidente e por que toda essa perda de controle. Agora a velocidade era alta, né? E chama a atenção a distância que ele percorreu de lado. Porque o carro poderia ter capotado, né? E ele foi rastejando, né? Ele foi rastejando no chão. Sim, derrapando já. Ele foi derrapando. Desde a esquina ali, dá para perceber, no mínimo 50 metros ele já veio de lado. O que, se ele não tivesse, se não tivesse o poste, eu acho que até naturalmente ia parando, né, Guilherme? Porque ele poderia ter capotado, não capotou. Olha só. Bom, se ele não batesse nesse, ia bater no segundo. Mas talvez poderia bater na parede. fachada ali na Também parede. Poderia. Ou então ele poderia bater com a roda traseira esquerda ali no meio-fio da própria calçada e aí sim poderia virar. E aí, né, talvez o choque não teria sido tão grave, mas a imagem é impressionante. Eu agora consigo ver com mais atenção aqui. Não atingiu outro carro, por sorte, porque tem um outro branco que passa ali. Nenhuma pessoa que está atravessando. Né? Agora, a gente, é curioso isso, porque a impressão que a gente dá quando um carro vai nessa velocidade de lado é que ele capote, né? Se tivesse uma ondulação no asfalto, um buraco, um desnível, elevação, uma né? tampa de bueiro, uma elevação, um pequeno degrau, seria o suficiente já para ele capotar. 39 anos ele, né? 39 anos, isso aí. Deixa eu até conferir. 39 anos, morreu no local esse motorista. Agora, e 261 quilômetros da BR-116. Pela tua experiência, estava acima de 80 por hora? Eu creio que sim. Eu creio que sim, André, porque a gente pode ter uma ideia, é tão instantâneo, né? E a gente percebe ali o outro motorista reduzindo, o outro condutor, olha lá, os outros carros na estrada, ó, eles estão numa velocidade bem mais devagar, mesmo que a gente esteja olhando a câmera de uma forma mais lenta, o carro continua passando muito rápido pela pista lateral e a gente percebe a diferença, né, da velocidade em relação aos outros veículos que estão lá no centro da pista. E teve um outro acidente dessa vez no norte do estado, um adolescente que morreu nesse acidente, um acidente de moto, foi em Passo Fundo. Pois é, André, um acidente... Conta pra gente sobre esse acidente aí, Guilherme. Acidente de moto, a gente sempre fica preocupado porque o impacto acaba indo direto em cima do motoqueiro. A imagem da câmera de segurança, ela flagrou o acidente que tirou a vida de um adolescente na madrugada de sábado, lá em Passo Fundo. Essa colisão aconteceu, então, entre um carro e uma motocicleta. Com o impacto, os ocupantes da moto, eles caíram no chão. A jovem teve ferimentos graves e foi encaminhada para o Hospital São Vicente de Paulo, lá em Passo Fundo. Mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima fatal tinha, André, apenas 15 anos. O condutor foi encaminhado ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo e está em estado estável de saúde. Deixa eu mostrar na imagem aqui, deixa eu pôr a imagem aqui na tela só para mostrar aqui. Me ajuda o Richard. Vamos mostrar aqui, ó. Quando eu disser para tu parar embaixo, tu para. Ó. Para embaixo, volta um pouquinho. Aqui, ó, a colisão acontece num retorno aqui, ó. Tem um carro, por causa da luz a gente não consegue ver direito. Solta um pouquinho, para aí, ó. Tá aqui o carro, ó. Vocês estão vendo o carro e aqui a moto. E agora a moto vai bater nesse carro e vejam só. O caroneiro, que é essa garota de 16 anos, ela voa. Ela voa com a batida, olha só. Ela voa por cima. Veja só, a batida foi, olha aqui, ó. Aqui os dois voando aqui, ó. Olha aqui. Estão vendo? Agora, não se sabe se o retorno feito pelo carro ali era permitido, não era. E mesmo que fosse, vinha uma moto, é aquela velha história, né? Mesmo tu estando numa preferencial, tem que ter sempre cuidado redobrado. Pois é, e o que a gente percebe ali, André, é o seguinte, é que não tem sinaleira, parece ser um local até um pouco mais afastado da região central lá de Passo Fundo, e que o carro, né, ele já avançou, ele está totalmente no meio da pista quando é atingido pela moto. E o carro não parou também, né? O carro não parou. Não. E não estou dizendo nem que ele é o culpado, não estou fazendo esse julgamento porque a gente não sabe ali a questão. Agora, ele foi direto. E mesmo assim a moto vinha numa velocidade razoável, até que não estava tão rápido, né, Guilherme? Já parece já ter vindo reduzindo e freando. Mas mesmo assim, a gente que anda de moto sabe que a moto não para rápido. E principalmente essas motos que têm pneu liso, né? Ela vai deslizando, não tem o que fazer. Ela se descontrola. Agora é bem isso, né? A batida com moto é muito perigoso, porque o motorista ali, o piloto e o caroneiro, a segurança que tem é a mão. E o capacete, né, André? Mas é algo que também, às vezes, até as pessoas usam sem prender no queixo aqui a presilha, e até de propósito, né? Eu já vi muita gente fazendo isso na rua, até porque eu também ando de moto, a gente conhece um pouco da rotina. Muita gente anda sem prender o capacete, e aí no primeiro impacto, o capacete salta longe e a pessoa fica completamente desprotegida. Um risco muito grande. E tem mais um flagrante de acidente que a gente vai mostrar agora, um motorista que perdeu o controle do carro e bateu em outros 5. Isso foi em Cachoeirinha. Olha só,
Nossa. O carro atravessou o canteiro e bateu nesses 5 que estavam parados. Vejam só a imagem. Ele atravessou, podia ter batido de frente em alguém, ó, naquele ali, ó. Aquele carrinho ali, ó. É um Gol, o que atinge os outros veículos é um Gol. Não. Ele, por pouco que ele não pega naquele pequenininho ali, ó, sim, Toyota. Sim. É um Fiat Dea. Ah, eu tô bem de conhecedor do carro. Enfim, naquele carro prata, é melhor fazer assim, aquele carro prata. Mas o que aconteceu nesse caso aí, Guilherme? Pois é, esse caso aí, André, é até um tanto quanto suspeito. A gente fica tentando entender por que isso aconteceu. O condutor estava seguindo em direção a Gravataí, quando perdeu o controle, então, do Gol que dirigia e atravessou o canteiro. Ele primeiro bateu na árvore, cruzou a pista contrária e atingiu os carros de uma revenda que estavam estacionados para fora. Olha esse de vermelho ali, quase que ficou na mira do carro, tio. Sem dúvida. O motorista se feriu e ele foi socorrido e contou para as pessoas que estavam ali, inclusive para os atendentes de socorro, que estava sendo perseguido e saiu em disparada para fugir. Mas quem prestou socorro argumenta que ele estava em surto. Esse homem, então, teria imaginado, talvez, ou não se sabe exatamente se de fato não estava fugindo de alguém, mas ele contou que estava sendo perseguido e por isso teria acelerado o carro para fugir. Tem que ser investigado. O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ainda para o hospital, onde ainda está internado. E pega o telefone celular e olha para ver se o celular não estava sendo usado nesse momento. Eu acho que é o mínimo, é procedimento mínimo, básico que deve se fazer. Agora, o susto que aquele rapaz de vermelho levou, até porque ele viu que ele quase que entrou na história. Né? Agora é por um outro ângulo que a gente observa. Ó. Aquele que está caminhando ali, ele levou um susto. Mas na imagem tem uma outra imagem que mostra recém passando ali pela calçada, né? Quando de repente... Né? Então, olha, a gente tem que se cuidar. Aí, ó, essa imagem ali, ó. O carro atravessa e vai em cheio. É bala perdida, é carro perdido, eu vou te contar, a gente tem que se cuidar o tempo inteiro. E o prejuízo para o empresário, porque além dos carros destruídos, ainda quebrou o vidro ali da fachada da loja. Verdade. Obrigado, Guilherme. Até daqui a pouco, meio-dia e 20 agora. Atenção! Já percebeu como tem feito dias quentes no nosso verão? E para refrescar, só mesmo com muita água, não é verdade? É aí que temos que estar muito alertas. Chuvas escassas, calor constante. Esta combinação tem causado uma forte estiagem aqui no Rio Grande do Sul. O último registro de temperaturas tão altas foi há mais de 100 anos. E essa semana vai chegar a 40 graus. Por isso, a Corsan está chamando a atenção de todos para o consumo consciente de água. Pequenas atitudes já fazem a diferença. Então, não deixe a torneira aberta enquanto lava a louça ou a própria roupa. Evite banhos longos e procure se ensaboar com o chuveiro desligado. Economizando juntos, preservamos os recursos hídricos e compartilhamos o melhor do verão. Para saber mais dicas de economia de água, baixe o aplicativo H2Hoje da Corsan. Seja responsável, faça a sua parte. Muito bem, agora, meio-dia e 21 minutos, a Secretaria Estadual de Saúde investiga 4 casos suspeitos de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Outros 7 já foram descartados. Muitas dúvidas sobre o vírus surgem a cada notícia sobre a epidemia na China. A nossa equipe de produção entrou em contato com alguns gaúchos que moram lá na China. Entre eles, a chefe de cozinha, Luísa Dalaquiesa, que vive há 2 anos em Hong Kong. Vamos observar o relato dela. Então, há mais ou menos uma semana que começaram a ter casos de infectados em Hong Kong. Hoje temos um número de 15 infectados, a cada dia tem aumentado mais, mas a situação ainda está tranquila comparado com a China. Mesmo assim, o governo já tomou as providências que eles podem, obrigando os residentes a utilizar máscaras como essa. Então, uma máscara como essa antes se encontrava por R$2, hoje está na faixa de uns R$40 e não se encontra mais em Hong Kong, nenhuma loja de conveniência, está sold out. Dentro do supermercado, produtos básicos como arroz, sal, açúcar não se encontram, verduras, legumes dobraram o valor. As escolas só vão começar agora em março, o que era para ter começado já início de fevereiro, então eles estão adiando. Lugares públicos como shopping, todos eles foram obrigados a fechar. Então a gente espera que o quanto antes essa situação se resolva, para que a gente possa tocar nossa vida normalmente e seguir trabalhando e vivendo em Hong Kong como sempre vivemos. Hey,
Quem está lá na China vive com uma série de outros problemas. Quem vai trabalhar, por exemplo, passa por uma série de exames, isso todos os dias, na hora de trabalhar, para ver se não tem febre. Né? E também os alimentos, o preço dos alimentos, os mercados que ainda têm, os preços estão lá em cima, lá no alto. Bom, para a gente entender melhor, né? O que é o coronavírus, os riscos desta doença, os cuidados, enfim, nós vamos conversar agora com o médico infectologista Dr. Cláudio Stadnik. É isso? Boa tarde, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Agora, doutor, muitas perguntas. Inclusive, um telespectador fez uma encomenda da China, vai receber provavelmente hoje à tarde e ele está com medo de pegar o pacote. Precisa deste medo ou não, doutor? Não, não precisa desse medo. O vírus não tem essa capacidade de ficar tanto tempo num material inerte. Na verdade, ele acaba morrendo logo. Então, não há preocupação quanto a esse material vindo da China. Com certeza, não se preocupe. O que o coronavírus tem diferente de outros, doutor? Eu já ouvi falar que o coronavírus ele é, inclusive, menos grave que o H1N1. É verdade isso? Ele é parecido com o H1N1 em termos de mortalidade. Agora, comparado com os outros coronavírus, sim, ele é bem menos grave. Ele tem uma mortalidade em torno de 2%, o que é relativamente parecido com... E o H1N1? H1N1, 1%, 0,5%. Ele é até um pouquinho mais grave do que H1N1. Que o H1N1. Isso. A grande característica nova desse vírus é que ele conseguiu se transmitir muito facilmente de pessoa para pessoa. E por isso a grande preocupação. Exatamente. Doutor, a gente tem algumas participações aqui na nossa interatividade, na página do SBT-RS Oficial. Olha só. E os contêineres que estão vindo cheios de materiais como bola, brinquedos, roupas, o que o governo vai fazer? Bom, o senhor não sabe o que o governo vai fazer. Em princípio, não precisa nada, fazer nada, porque não há nenhuma possibilidade de transmissão com esses materiais. O governo federal está mandando, inclusive, eu acho que já amanhã, terça-feira, um avião buscar moradores, brasileiros moradores de Wuhan, que é onde começou, né, a origem do coronavírus, que ainda não se sabe de fato qual é a origem, mas é a cidade onde ele começou a se manifestar. Essa movimentação, o que outros países têm feito também, como a Austrália, proibindo a chegada de aviões da China. O senhor acha que são medidas essenciais, doutor? Há motivo para tanta preocupação assim? Bom, em termos de mortalidade, não há tantos motivos para preocupação. Mas é claro que na tentativa de bloquear o surto, sempre há várias medidas possíveis de serem feitas. E no início do surto, até elas funcionam melhor. Sim. Então, essa coisa de limitar o transporte, de limitar que as pessoas viajem para lá e para cá, com certeza isso diminui... Vai ter um impacto importante. Vai ter um impacto, vai diminuir a possibilidade de disseminação e até para dar tempo para as autoridades e a ciência descobrir vacinas e descobrir tratamentos novos. Que certamente estão correndo atrás. Vão surgir logo. Agora, esse caso, no caso dos moradores lá da China, de Wuhan, os brasileiros que vão ser buscados por um avião, né, provavelmente da Força Aérea, há necessidade disso, doutor? Na verdade, há uma preocupação com todos que vierem lá da China, inclusive essas pessoas vão ter que ficar numa certa quarentena. Avaliando que, na verdade, não é 40 dias, é bem menos tempo do que isso, mas sendo avaliados, sendo monitorados para não haver e não terem contato com outras pessoas. Agora, vocês imaginam se a gente autorizasse voos comerciais para virem com essas pessoas. Aí sim o risco seria muito maior, porque essas pessoas iriam estar em contato com de vários outros países, e é isso que dissemina. Então, é até melhor mesmo que seja um avião próprio do país. Olha só a pergunta, esse carnaval vai infectar todos. Tem que cancelar esse carnaval. É o Carlos Eduardo Nunes, né? Pelas nossas redes sociais, inclusive, mande lá a sua opinião, a sua dúvida, a sua pergunta no SBT-RS Oficial. E aí, doutor, o carnaval chegando. Né? Não vejo necessidade de cancelar o carnaval e nem no momento de cancelar viagens, por exemplo, tem muita gente passeios. Tem muita gente que está indo para a Ásia, tem uma escala, por exemplo, na China e está cancelando a viagem porque não quer ficar no aeroporto. Por 5, 6 horas. Tem muitos casos. O senhor acha que não há necessidade disso? Eu acho que não há necessidade de cancelamento da grande maioria dessas viagens. É claro que uma viagem para a China, ela deve ser reconsiderada. Se houver possibilidade de ser postergada, melhor. Certo. Porque vai ter muita confusão, vai ser difícil saber exatamente o que vai acontecer. Agora, uma viagem aqui para o Nordeste, uma viagem dentro do Brasil ou dentro da América, não há nenhuma necessidade de suspender, muito menos o nosso carnaval. Agora, a gente vê as pessoas
pessoas ali com máscara. O relato da brasileira que é chefe de cozinha lá em Hong Kong, ela disse que as máscaras de 2 passou, o preço passou de 2 para 40 reais. O uso da máscara, o senhor aconselha aonde? Eu estive em São Paulo no final de semana e me chamou a atenção o uso de máscaras dentro do aeroporto. A máscara, de fato, ela protege, doutor? Protege. Ela tem uma capacidade de proteção, principalmente porque o vírus, e isso nós temos que deixar bem claro para a população, o vírus se transmite muito pelas mãos. Ou seja, espirro. Aquela coisa da gente tossir na mão. Que chama-se a etiqueta do espirro. Respiratória. A etiqueta respiratória. De não tossir na mão, porque a mão a gente encosta em todos os lugares. Então tosse num lenço. Tosse num lenço e põe no lixo. Colocando o braço na frente, tossir no cotovelo. Já é o suficiente, por exemplo, se tiver com vírus dele morrer, ele morre ele vai para a roupa e em pouco tempo ele vai acabar morrendo. E não pouco tempo, uma hora? Poucas horas. Poucas horas. Agora, na mão, a gente toca tudo, né? Pega tudo. Agora temos aí o uso de trens, o uso de ônibus, metrô, festas. Precisamos colocar máscara aqui, doutor? Não, aqui com certeza não há nenhuma necessidade de colocação. Até porque o monitoramento que o Ministério da Saúde está fazendo, ele está sendo bastante intenso. E isso a gente já sabe muito bem até a questão de sabermos quantos casos, de sabermos como está a epidemia. Agora, doutor, claro que há sim a necessidade da preocupação, não há dúvida disso. Agora, vamos deixar também uma coisa bem clara. O senhor, e eu toco nesse assunto porque o senhor falou há pouco no intervalo comigo, e eu acho que até para acalmar as pessoas, porque as pessoas estão muito assustadas. Né? Mas assim, com a internet, né, o estilo a forma de governo da China também contribuem para esse momento que a gente vive com relação ao coronavírus? Com certeza, não há motivo para pânico. Nada de cancelar viagens, nada de cancelar os movimentos que a gente faria normalmente. É um motivo de preocupação para os profissionais de saúde, para o Ministério da Saúde, e a gente vai tomar as medidas que estão sendo tomadas e isso provavelmente vai segurar. As redes sociais expõem, tem uma imagem aqui, eu acho que é fake news, as pessoas caindo nas ruas, no aeroporto. Não é isso aí. Não é isso aí, não é verdade. Então não há necessidade deste pânico. E o governo chinês também ele tem um regime diferente do nosso, de mais liberdade, né? Então também obriga as pessoas a ficar em casa e lá elas não podem sair. Menos liberdade, ou seja, não pode optar. Vai lá, isso. Então, quer dizer, não há necessidade de preocupações como essa aqui, da Pati Fardim. Pode ter certeza que se isso vier para cá, o vírus, né, já é o fim de tudo. Se lá estão construindo um hospital em 10 dias para atender os contaminados, aqui não tem isso. São 10 anos para construir um hospital. É porque lá na China construíram em 10 dias um hospital com 1.000 leitos. Né? Sim. Não é o fim do mundo. É bem provável que chegue alguma coisa para nós. É uma questão de tempo, provavelmente, para que chegue. Vai chegar alguma coisa para nós. Mas não há motivo para pânico, não é o fim do mundo. Talvez a grande dificuldade que a gente tenha seja de atender as pessoas até com suspeitas e que não forem. Não, ou seja, vai ter muita pessoa procurando a saúde pública e a nossa saúde pública já está no limite, né, de número de leitos, de emergências, e isso talvez crie algumas dificuldades, mas nada de pânico, não vai ser o fim do mundo. E a própria pessoa que possa estar com mal-estar, ela deve usar máscara até para proteger outras pessoas. Exatamente. Quem deve usar máscara mesmo não é quem está viajando. Quem deve usar máscara é aquela pessoa que inicia com sintomas respiratórios. Tem um chamado da redação, o que houve, Guilherme? Pois é, André, nós temos um caso, né, de que na sexta-feira nós mostramos aqui um caso de feminicídio em Torres, lá no litoral norte do estado. A nossa produção acaba de receber a informação de que o homem, marido desta companheira, ou futuro ex, né, marido dela, foi preso, então, de forma preventiva pela polícia. O que aconteceu, André? O homem, então, segundo a reportagem do Glauco Paza, que esteve em Torres, no litoral norte, o crime aconteceu na quinta-feira passada. A mulher de 33 anos, ela foi morta a tiros. Os disparos foram feitos pelo companheiro de quem ela estava se separando. E o detalhe, André, é que essa mulher estava ainda superando o trauma de ter perdido a filha de 4 meses, vítima de um tumor. A polícia prendeu de forma preventiva esse suspeito em Torres. Ele tinha fugido no carro dele, mas o carro foi localizado e ele até então ainda não havia sido preso. Guilherme, agora já está preso. Guilherme, desculpa, doutor, desculpa. A gente está aqui numa agitação para correr atrás de informação. Eu entendi que era para eu chamar agora o Guilherme, porque eu achei que tivesse alguma informação de coronavírus, mas não, isso era para depois, mas não tem problema. Eu achei que era alguma última informação a respeito do coronavírus, mas sim, estamos monitorando e eu acho que o
seus esclarecimentos foram muito importantes para a gente aí. Acalmar as pessoas, né? Porque, afinal de contas, é questão de saúde pública. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Pode ficar aqui comigo. Obrigado. 12h e 32 minutos. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país. Faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519 9811 9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Muito bem, está esperando o quê? Pense no futuro, faça Grau Técnico. Muito bem, agora são 12h34, quase 12h35. Cadê a Débora de Oliveira, hein? Cadê a Débora de Oliveira? Muito obrigado pela sua companhia. Solta a buzininha pra mim aí, Ari. Cadê a buzininha? Tu me correu, né? Tu me correu pra eu te falar coisas importantes que vão acontecer essa semana, mas aqui a Sam Motors está comigo em todas as trocas da guarda, inclusive, viu, André? E durante toda a semana também tu vai contar as novidades pra gente. Quero te Aliás, dizer... o Internacional de preparativos, né, Débora? Tá no Chile já, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Tchau. E hoje tem jogo, hein?